Abacuque capítulo 3. Versículos 17 a 19. O tema da nossa mensagem nesta noite é esperança em tempos de desesperança. Acho que nós temos a arte aí deste tema. Esperança em tempos de desesperança. Amém? Abacuque, antes de Sofonias, depois de Naum, bem no finzinho ali do Velho Testamento, está entre os profetas menores. Lembrando que os profetas menores não é porque era menor de tamanho não, viu, irmãos? E nem também por causa de menos importância. É porque eles deixaram menos escritos, menos conteúdo ali, então é considerado profetas menores. Ok? Abacuque capítulo 3, versículos a partir do 17 até o 19. Vamos ler juntos. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da... O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e faz andar nas... Os olhos, oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, fale conosco por meio da sua palavra. Nós queremos ouvir a sua voz, queremos nos alimentar da sua palavra nesta noite. Que tão somente a sua palavra seja ouvida e que possamos, meu Deus, ser nutridos, alimentados pelo Senhor, em nome de Jesus. Fala aos nossos corações, Pai, por tua graça, por tua misericórdia. Nós precisamos ouvir a sua palavra, nós precisamos da esperança que só o Senhor pode dar. Por isso, fale por tua graça e por tua misericórdia. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Irmãos, o contexto de Abacuque é um contexto de crise moral e de crise espiritual. Abacuque viveu nos momentos finais do Reino do Sul, por volta do ano 625 e 605 a.C. E possivelmente o seu ministério iniciou juntamente com o reinado do rei Jeoaquim. A condição de Judá era uma das piores possíveis que nós podemos imaginar. Era um contexto de muita imoralidade, corrupção, violência, destruição, injustiça. Os fiéis, o povo de Deus estava abandonando a obediência à palavra de Deus. Os sacerdotes estavam se desviando e não mais dirigindo o povo à luz da palavra de Deus. E assim induzia o povo ao erro. E por causa disto, não só os sacerdotes, os religiosos, mas todo o povo vivia no pecado. Era uma crise moral, uma crise social, uma crise espiritual. Era das mais adversas possíveis. O profeta Abacuque, como um homem de Deus, como alguém que temia a Deus, era alguém inconformado com aquilo que estava acontecendo no seu tempo. E ele se coloca na brecha da oração para orar, para falar com Deus, indignado com as coisas que estavam acontecendo. Senhor, até quando eu vou gritar aqui e o Senhor não vai me ouvir? Até quando o Senhor vai ver a injustiça sendo feita, os pobres sendo oprimidos?
Até quando o Senhor vai ver o seu povo vivendo no pecado e ignorando a sua lei? O Senhor não vai fazer nada diante desta violência, diante dessa destruição, diante deste caos que está acontecendo. As palavras do profeta, irmãos, são palavras de lamento. Ele se coloca a orar diante de Deus em uma atitude de lamentar aquilo que estava acontecendo à sua volta. Havia um inconformismo no coração do profeta diante da realidade que estava posta. E ele então se coloca como um intercessor, orando, falando com Deus, querendo respostas, indignado com a situação da nação de Israel, em especial com o reino de Judá em Jerusalém. É interessante observarmos que ao ler o livro de Abacuque, nós vamos ver o profeta iniciando o livro cheio de questionamentos, cheio de inconformismo, mas termina em adoração. Ele começa cheio de incertezas, mas termina cheio de fé. Ele começa cheio de angústias, preocupado com as coisas que estavam acontecendo, inquieto, intranquilo, desassossegado, mas termina na mais plena confiança e segurança em seu Deus. Irmãos, o contexto do profeta era muito parecido com o contexto que nós vivemos nos nossos dias. Crise moral, crise espiritual, o povo abandonando a fé, as pessoas desprezando a palavra de Deus, a verdade de Deus. Eles não ouviam a voz dos profetas que se levantavam em nome de Deus, que exortavam eles para eles se arrependerem dos seus pecados, para eles se voltarem para Deus, para eles buscarem a Deus. Eles não ouviam. O coração do povo, não só da nação, dos que, em geral, mas também principalmente o coração do povo de Deus, daqueles que conheciam a lei de Deus, eles estavam endurecidos. Eles estavam se prostituindo com outros deuses, vivendo em idolatria, amoldando-se aos padrões da sociedade pagã da época. Quer ter uma noção de como estava feio a coisa? Vamos abrir as nossas Bíblias, ou melhor aqui, para nós irmos mais rápido, coloque o texto aqui para mim, fazendo o favor. 2 Crônicas, no capítulo 36. 2 Crônicas 36, a partir do versículo 5 até o 17. Olha só, irmãos, como a coisa estava feia aqui. Nós vamos ler com atenção para a gente entender esse contexto, do 5 ao 17, e depois nós vamos pular para o versículo 20. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra ele, amarrou-o com correntes de bronze para levá-lo para a Babilônia. Bora lá? Nabucodonosor levou também alguns dos utensílios da casa do Senhor para a Babilônia, onde os colocou no seu templo. Quanto aos demais atos de Jeoaquim, as abominações que cometeu e ao mais que se achou nele, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Joaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor. Na primavera do ano, o rei Nabucodonosor mandou levá-lo para a Babilônia, com os mais preciosos utensílios da casa do Senhor. E constituiu Zedequias, irmão de Joaquim, rei sobre Judá e Jerusalém.
Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e não se humilhou diante do profeta Jeremias. Abacuque é contemporâneo do profeta Jeremias. Voltando ali, que falava da parte do Senhor. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha obrigado a jurar fidelidade em nome de Deus. Foi teimoso e tanto endureceu o seu coração que não voltou ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes, olha só pessoal, observe, todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as suas transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, ou seja, o povo de Deus começou a se amoldar, a praticar, a viver como gentios, como aqueles que não conheciam a Deus. Certo? E contaminaram o templo, e aí eles vinham para o templo, cheios de pecados, vivendo uma vida devassa, vivendo uma vida imoral, vivendo uma vida de desobediência, e aí eles vinham oferecer sacrifício, eles vinham adorar, eles vinham louvar. E contaminaram um templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor Deus de seus pais, sempre de novo falou-lhes por meio dos seus mensageiros, porque teve compaixão do seu povo e da sua própria morada. Ou seja, Deus em sua misericórdia, a gente fala que o Velho Testamento não tem graça, né? Olha a graça de Deus. Deus querendo que o seu povo se arrependesse, Deus querendo que o seu povo abrisse os seus olhos, Deus querendo que o seu povo se convertesse dos seus maus caminhos. Enviava-lhes profetas, mensageiros, homens da parte dele, para falar a mensagem de Deus. Até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo e não houve mais remédio. Por isso o Senhor trouxe contra eles o rei dos caldeus, que matou os seus jovens à espada, na casa do santuário deles, não teve piedade, nem dos jovens, nem das moças, nem dos adultos, nem dos velhos. Entregou todos nas mãos do rei dos caldeus. Versículo 20. Os que escaparam da espada, a esses ele levou para a Babilônia, onde se tornaram escravos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia. Aí onde foi levado Daniel e seus amigos, e é dentro desse contexto. Observe, irmãos, que a dureza do coração do povo, os pecados, a maneira como eles viviam, trouxe sobre eles o juízo de Deus. E Deus, de várias formas, tentando alertá-los, falando ao coração deles, chacoalhando eles, abrindo os olhos deles para a realidade que eles estavam vivendo, realidade esta abominável ao Senhor, detestável ao Senhor. O culto deles não era mais agradável a Deus. Eles contaminaram o templo. O Senhor não se agradava mais de suas canções, dos seus sacrifícios. Eles louvavam a Deus com seus lábios, mas o coração daquele povo estava longe de Deus. E Deus não se agradava daquilo que eles estavam fazendo. E é exatamente isso que trouxe gravíssimas consequências à nação ali de Israel, especificamente em Jerusalém. E nós podemos observar o profeta no capítulo 1 de Abacuque, a partir do versículo 2, retratando esta realidade do seu tempo. Olha o que ele retrata, olha o que ele diz. Abacuque 1, verso 2. Até quando, Senhor,
Clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás. Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias, e por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça fica torcida. Queridos, Abacuque ora ao Senhor retratando esta realidade, e ao orar a Deus pedindo livramento, pedindo uma ação de Deus, Deus o responde. E aí, o que já estava ruim, ficou ainda pior. Abacuque, no afã de querer ter uma resposta boa, positiva, uma ação, uma intervenção de Deus, olha só o que ele ouve da parte de Deus, ainda no capítulo 1, versículos 5 e 7. Olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal, que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Deus anuncia o seu juízo sobre eles, dizendo: o que está ruim ainda vai ficar pior. Imagina ouvir, irmãos, como um homem piedoso, como um profeta de Deus, uma notícia estarrecedora como essa. O que eu vou dizer para o meu povo? Eu achei que o Senhor ia me dar boas notícias, que o Senhor ia agir. Mas o Senhor está me dando uma notícia das piores possível. E o profeta se indigna com isso. E se você observar o capítulo 1, no versículo 12 e 13, ele fica inconformado como Deus. Nós que somos o teu povo, nós que somos os seus escolhidos, o Senhor vai usar um povo pior do que a gente, mais cruel do que a gente, mais pecadores do que a gente, para nos ensinar sobre disciplina, para nos fazer entender os teus planos. Por isso que o contexto de Abacuque é um pouco parecido, ou muito parecido, com os nossos dias. Olha só o que diz no capítulo 1, versículo 12 e 13. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ou seja, eles estavam já com medo de morrer. Algumas traduções está como uma interrogação: nós vamos morrer? Versículo 13. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te cala quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Como assim, Senhor? Como que o Senhor vai se calar diante de tamanha atrocidade? Como que o Senhor pode fazer umas coisas dessas, sendo que o Senhor diz que tem uma aliança conosco, sendo que o Senhor diz que nos ama? Como permite este tão grande mal acontecer conosco? E no capítulo 2, o Senhor responde a Abacuque, falando que tudo isso era necessário que se cumprisse, e para que eles pudessem sobreviver àquele tempo, eles precisariam usar a fé em Deus. Eles precisariam se aproximar de Deus. Eles precisariam olhar para a promessa de Deus, de que Deus cuidaria do seu povo no futuro. Se você observar no versículo 4 do capítulo 2,
Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Irmãos, quando Deus tira o povo de Israel do seu lugar, o Senhor tem ali já determinado que iria levá-los por 70 anos como escravos da Babilônia. Ainda que o povo não entendesse isso, a disciplina do Senhor estava determinada por este tempo. E era necessário que este tempo acontecesse, era necessário que o Senhor trabalhasse no coração daquele povo, mesmo em meio a tantas tragédias e coisas ruins, para que eles entendessem quem é Deus. E aí eu sempre lembro que as maiores lições que nós temos em nossas vidas são nos momentos mais difíceis que nós vivemos. As lições que nós aprendemos sorrindo, nós facilmente esquecemos. As lições que nós aprendemos chorando, essas nós não esquecemos jamais. E era exatamente isto que o Senhor queria ensinar a este povo de dura cerviz, de coração empetrecido, de coração duro, coração que se negou a viver debaixo dos princípios de Deus, que não quis dar ouvido à voz de Deus, que contaminou o culto, que contaminou o templo, que ignorou a vontade de Deus. Diante dessas duras constatações, queridos, qual seria a posição do profeta? O que Abacuque, como Abacuque agiria, como Abacuque procederia diante dessas afirmações? De olhar para o horizonte e pensar em ter uma perspectiva de melhora, de sair da condição qual estava para um momento melhor, mas ter o baque, o impacto de saber daquilo que eles estavam vivendo, aquilo que eles estavam vivenciando naquele momento, ainda haveria de vir coisas piores. Imagina clamarmos por melhora, termos uma expectativa de coisas boas acontecerem e sermos informados que as coisas vão piorar. Prepare-se. E aí então o profeta ora mais uma vez e demonstra a sua total confiança ao Senhor. Mesmo diante de uma dura previsão para o futuro, mesmo diante de circunstâncias tão adversas, as palavras do profeta e a postura do profeta traz um profundo ensinamento a cada um de nós nesta noite. O profeta Abacuque, irmãos, ele confia no Senhor de tal maneira que as circunstâncias não eram mais capazes de interferir em sua fé. Abacuque olha para Deus de uma tal maneira, olha para a palavra de Deus de uma tal maneira, que nada à sua volta era capaz de intranquilizar o seu coração. Abacuque confiou na soberania de Deus. E há uma afirmação de Augusto Nicodemos que ele diz assim, que fé não é dizer eu determino. Fé é dizer seja feita a tua vontade. Como é difícil em oração, nos momentos mais difíceis, dizermos a Deus, seja feita a tua vontade. Infelizmente não é isso que é ensinado. Muitos acham que dão ordem em Deus. Muitos acham que pode determinar. Muitos acham que as suas palavras têm poder. Mas nós não somos nada e não podemos fazer nada diante da soberania dos decretos divinos sobre a nossa existência. É por isso que muitas vezes a oração não move a mão de Deus. A oração move o nosso coração para o centro da vontade de Deus, para compreender e aceitar aquilo que Deus quer que vivamos.
ainda que seja com lágrimas e com dor. Porque o falso evangelho nos ensina que nós vamos viver de vitória em vitória, como tem aquele vídeo, né? Mas não é, irmãos. Não que não temos vitória, a nossa vitória já foi dada lá na cruz. Porque nós não somos mais cidadãos deste mundo. E a nossa maior vitória, a nossa maior bênção, a nossa maior herança, já nos foi dada ali na cruz. Mas Abacuque aqui, queridos, ele confiou na soberania de Deus e na provisão futura do Senhor para com o seu povo. Ele confiou trazendo à memória aquilo que lhe dava esperança. Se você observar no capítulo 3, versículo 2, ele diz assim: Senhor, tenho ouvido a sua fama, a tua fama, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, ou faz de novo as coisas que fez no passado, Senhor. No decorrer dos anos, tudo aquilo que ainda havia para acontecer, ele fala: faz de novo no decorrer dos anos as tuas obras. No decurso dos anos, faz conhecida os teus feitos. Na tua ira, Senhor, tenha misericórdia de nós. Abacuque, como alguém que nasce dentro do povo de Deus ali de Israel, por tradição, tinha o conhecimento da lei. Como nós vemos lá em Números, Deuteronômio, que os pais são instruídos a ensinar os seus filhos andando, sentado, trabalhando, falando da lei, colocar nos batentes, nos umbrais, os escritos da lei. Ele era alguém que tinha, por meio do conhecimento da leitura e de ouvir a lei, ele tinha o conhecimento dos grandes feitos do Senhor, aquilo que o Senhor havia feito pelo seu povo no passado. Ele sabia a história de Deus, o poder de Deus, a capacidade de Deus de controlar o presente e o futuro, de que Deus estava no controle de todas as coisas e que ele tinha responsabilidade suficiente para cuidar de cada um daqueles que estavam vivendo naquele tempo. E é por isso que ele diz: olha, eu sei o que o Senhor fez, eu sei a sua fama, o Senhor é o Deus dos exércitos, o Senhor é o Deus que tem em suas mãos todo o poder, o Senhor é aquele que abriu o mar vermelho, o Senhor é aquele que salvou o seu povo, o Senhor é aquele que viu o sofrimento do seu povo no Egito e os resgatou e os tirou daquele lugar. O Senhor é o Deus da história que tem em suas mãos todos os nossos dias. Eu conheço a sua fama, eu sei quem tu és. E o coração dele então enche de fé, a sua esperança então é renovada, ainda que as circunstâncias contrárias estão. É o texto que nós lemos, capítulo 3, versículo 16 até o 19. Ouvi isso, e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos ataca. Deus havia prometido vingar, destruir também a Babilônia. Versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não hajam mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Irmãos, como os dias de Abacuque são muito parecidos com os nossos. Como que o contexto de Abacuque tem muita semelhança com os nossos dias, queridos. Nós vivemos dias de injustiças. A lei tem se afrouxado.
Nós nos alegramos quando começamos a ver os criminosos de colarinhos branco sendo presos. A gente falou, agora a coisa vai. Passou algum tempo, está tudo solto. Gente com condenação de 400, 300, 200 anos de condenação, está tudo solto. Parece que a justiça só funciona para o pobre. Parece que a justiça só funciona para quem não tem poder, para quem não tem condição. Nós vemos a corrupção proliferar, crescer, criar raízes em todos os segmentos. Não é só na política, a gente vê corruptos em todas as áreas. Corrupção, nós vemos essas coisas enraizadas no coração do homem e colocando em descrédito as instituições, inclusive a igreja. Nós vivemos em um mundo de extrema violência. Se você fazer um levantamento do índice de violência, você vai se assustar quantas pessoas morrem por dia por violência. E não é só mulher, não é só negro, é violência de todos os tipos. Há uma opressão de todos os cantos. Nós vemos a guerra acontecendo há mais de anos, essa guerra entre Ucrânia e Rússia. Nós estamos aí aflitos com o desfecho disso. Agora está havendo uma rebelião na Rússia, onde rebeldes estão enfrentando o próprio governo russo. E o cara que quer tomar o poder, ele é mais louco que o cara que está comandando. E Rússia é o país com mais poderio de armas nucleares. Para esses caras acabar com o mundo, irmãos, apenas apertando alguns botãozinhos, é daqui para ali. Eles estão entregues a Satanás, eles não têm nada a perder. A outra condição que é muito semelhante é a condição do povo de Deus, da igreja, dos seus líderes. Parte da igreja tem abandonado as verdades de Deus. Parte da igreja estão se amoldando aos padrões pagãos, vivendo as imoralidades que aqueles que não temem a Deus, que não conhecem a Deus, vivem. Vivem com seus corações endurecidos, desprezando a voz do Senhor, a verdade de Deus, confortáveis em seus pecados. E certamente, como no tempo de Abacuque, inevitavelmente o juízo de Deus chegou. Escatologicamente, quando nós olhamos para as Escrituras, o juízo de Deus virá sobre este mundo. Ainda que nós queremos orar, ainda que nós queremos pedir, Senhor, muda a história, mude os rumos, a nossa perspectiva é de que aquilo que está ruim, infelizmente, vai piorar. É escatológico, é bíblico. Basta nós olharmos para tudo isso que nós falamos aqui. Observem as notícias. Observe a desconstrução da família, a desconstrução da identidade do homem, da mulher. Observe como que as pessoas estão lidando com a fé, com as coisas de Deus. Observe o esfriamento e o abandono da fé. Observe a apostasia da igreja, as coisas que estão acontecendo, irmãos. Por mais que a gente queira pedir a Deus, mude o rumo da nossa história, mude tudo o que está acontecendo, Senhor. Não há muito o que esperar em relação à questão de mundo. Eu, muitas vezes, fico angustiado ao pensar nos meus filhos, que ainda vão viver daqui um tempo muito maior que nós, assim nós cremos. Que mundo vai estar diante deles? Se hoje as coisas já estão de pernas para o ar,
Imagine, irmãos, daqui 10, 15, 20 anos, aonde está se perdendo o respeito, as autoridades não são mais respeitadas, as estruturas estão falindo. Steve Larson faz uma citação muito importante, interessante, que diz assim: se olho para mim, me deprimo. Quando eu olho para os outros, me iludo. Quando eu olho para as circunstâncias, me desencorajo. Mas quando eu olho para Cristo, eu me sinto seguro. Todos esses apontamentos apontam para o juízo de Deus. Tudo que nós estamos vivendo evidenciam a iminente volta de Jesus. Nós estamos em contagem regressiva, irmãos. O mundo está indo de mal a pior. Nós precisamos, assim como Abacuque ouviu da parte do Senhor, nós precisamos viver pela fé. Nós precisamos acreditar em algo que está além dos nossos olhos neste atual momento. Assim como foram os dias de Abacuque, e assim como foram os dias de Noé. É bem possível que você aqui nesta noite esteja assim, já se colocou na posição de Abacuque, indignado, indignada com as coisas que estão acontecendo. É possível que nós, como dever de cristão, estejamos orando pelas nossas autoridades, orando para que as coisas mudem. Não desista de orar. Mas também é possível que nós estejamos indignados assim como Abacuque. Até quando, Senhor? Até quando as coisas ruins acontecendo? Até quando as maldades acontecendo? Até quando essas atrocidades acontecendo? Até quando o mal vai estar sobrepondo ao bem, vencendo o bem? O Senhor não vai fazer nada. Olha quantos inocentes, olha quantas coisas acontecendo. Mas nessa noite, o Senhor quer nos encorajar para seguirmos os passos de Abacuque em dias tão parecidos que ele viveu. O Senhor quer nos encorajar a alimentarmos a nossa fé e a nossa esperança. Eu gostaria de deixar aqui para você algumas coisas para você aplicar, pensar, para que nós tenhamos o mesmo posicionamento de Abacuque diante de dias de desesperança. Primeira coisa que nós vemos é Abacuque buscando a Deus em oração. Esses dias, irmãos, que nós estamos vivendo, se faz necessário voltarmos o nosso coração para Deus. Nós precisamos voltar ao lugar secreto, nós precisamos buscar a Deus em intimidade, nós precisamos estar em comunhão com Deus para resistir esses dias maus. Observe que o caos está acontecendo e Abacuque está orando. A igreja precisa voltar a orar. Os crentes precisam ter uma vida de oração. Nós precisamos entrar no nosso lugar secreto, pedir ao Senhor forças, buscar no Senhor discernimento, entendimento para os nossos dias. Nós precisamos buscar no Senhor um lugar de refrigério. Nós precisamos buscar no Senhor um lugar para que nós possamos ouvir a sua voz. Não é o mundo, não é as ideologias, não é a cultura, não é nada que os homens estão dizendo que vai nos conduzir para esta fase final, mas sim a voz do Senhor. Nós precisamos nos conectar intimamente com Deus por meio da oração. Fale com Ele, rasgue o teu coração na presença dEle, passe a discernir os seus dias na presença do Senhor em oração. Abacuque era um homem que estava orando, questionando, mas estava ali, na brecha da oração.
A segunda coisa é que você deve voltar os seus olhos para Deus. Alimentar-se das verdades da palavra de Deus. Conhecê-lo ao ponto de entender que Ele é suficiente para manter viva a sua fé e a sua esperança. Abacuque disse ao Senhor em oração que ele ouviu a fama do Senhor, ele sabia quem era Deus. Ele confessou depois que Deus era a sua alegria e a sua fortaleza. Irmãos, nesses dias que nós estamos vivendo, nós precisamos tirar os olhos das circunstâncias e voltar os nossos olhos para Deus. Nós precisamos buscar conhecer a Deus e saber quem Ele é e o que Ele pode fazer em nossas vidas, em nossos dias. Nós precisamos alimentar a nossa fé e a nossa esperança das verdades que vêm do Senhor. E aqui finalizando, para os nossos dias de desesperança, nós não podemos nos deter às circunstâncias, mas ter os nossos olhos fixos em Cristo, que é o nosso Redentor, que é aquele que vai nos buscar, que é aquele que vai dar fim a esta história, é aquele que vai trazer o desfecho que todos nós esperamos. Nós estamos vivendo os últimos dias, irmãos. O cerco está se fechando, os sinais da volta de Jesus aumentam a cada dia. A promessa da sua volta, que parece ser tardia, ela há de se cumprir. Assim como foi nos tempos de Abacuque, Abacuque voltou os seus olhos para Deus, tirou os seus olhos das circunstâncias em oração e lembrou dos grandes feitos de Deus, lembrou das promessas de Deus. O Senhor tinha uma promessa que ia tirá-los da Babilônia e trazê-los de volta para o lugar deles. Nós também temos uma promessa. Nós também temos uma promessa escrita na palavra de Deus, que Jesus voltará e vai nos tirar deste lugar, desta Babilônia, que Jesus vai nos tirar deste lugar e vai nos levar juntamente com Ele, e vai nos dar descanso, e vai cessar toda dor, vai tirar dos nossos olhos toda lágrima. Nós não podemos viver neste mundo, irmãos, com os olhos naturais. Nós precisamos ter os olhos da fé, para vivenciarmos estes dias. O justo viverá da fé. Fé em quê? Fé na promessa de que um dia Jesus voltará e dará fim a tudo isso que nós estamos vivendo. Esta é a grande promessa da igreja, irmãos. A igreja perdeu de vista esta promessa. Nós vivemos neste mundo parecendo que nós só temos isso, que vamos viver aqui para sempre. Eu quero encerrar essa mensagem deixando alguns textos bíblicos para encher o seu coração de fé e esperança. 2 Pedro, se puder colocar na tela para os nossos irmãos acompanharem, para ir mais rápido. 2 Pedro capítulo 3, versículo 3 em diante, diz assim: antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores, com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo, e de que a terra surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo naquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns julguem demorada,
Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça. Lembra do Senhor enviando profetas, dando tempo para o povo abandonar aquela vida para serem salvos? Para que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda de Deus. Talvez possa parecer tardia a volta do nosso Senhor. E talvez, por causa dos problemas e das circunstâncias que nós temos vivido, tão difíceis, você vive neste mundo com esta promessa tão distante dos teus olhos, tão fria em seu coração, porque nós somos materialistas, nós estamos apegados a este mundo. E a gente não consegue se adaptar com a ideia que nós vamos partir. E a gente se apega a tudo que temos, com um amor assim tão grande, que a gente esquece que tudo é do Senhor. Tudo é dele, tudo é para Ele. Ele é o começo, o meio e o fim. Aquilo que nós temos de mais precioso, os nossos filhos, irmãos. A gente fica, meu Deus, o que vai ser? Achando que nós somos donos de tudo. Um medo de partir, Queridos, tudo é dele. Tudo é dele e para ele e para a glória dele. Romanos capítulo 8, versículo 18, diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. O que Jesus tem para nós é muito maior do que aquilo que nós experimentamos aqui neste mundo. Qual é a sua maior alegria aqui neste mundo? Qual é o seu maior prazer aqui neste mundo? O que te deixa mais feliz aqui neste mundo? Pensa aí. Jesus está dizendo que Ele tem preparado para nós é muito maior, irmãos. Como nós vivemos distante dessas verdades, como nós deixamos essas coisas esfriarem em nosso coração. Como nós achamos que esse sofrimento, que essas dores, que não são ignoradas, não, são reais, são difíceis de serem vividas. A perda de alguém doente, situações das mais difíceis, são extremamente difíceis de se viver. Mas Jesus está dizendo para mim e para você, o que eu tenho para você é muito maior do que isso. A recompensa é muito melhor do que isso. Filipenses capítulo 3, versículo 20 diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Sabe, irmãos, às vezes nós não ansiamos mais a volta de Jesus, nós não ansiamos mais estar nos braços de Jesus. Hoje o Mateus brincou que ele estava meio gripado. Ele falou assim que se ele tivesse um piripaque e morresse, ele ia estar nos braços do Pai. Aí eu falei: você está exagerando também, né, irmão? Por causa de uma gripe você já está querendo partir, né? Brinquei com ele. Mas, irmãos, o que a morte pode fazer conosco, a não ser nos pegar no colo e entregar para Jesus? Toma teu filho, toma sua filha, dê a ele tudo o que é de direito. Como nós nos esquecemos dessas promessas, irmãos, que Cristo nos prometeu, que a sua palavra, que é viva, que é verdadeira, nos garante.
por último, 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, diz que se nós esperarmos em Cristo apenas nesta vida, nós somos os homens mais infelizes desta terra. Irmãos, nós temos que amar sim as coisas boas desta vida, as pessoas que nós temos. Devemos sim cultivar, cuidar, amar, fazer o melhor possível com todas as nossas forças, sim. Mas ainda assim, a nossa maior riqueza, a nossa maior esperança não está no que este mundo nos oferece. Hoje nós estávamos falando sobre a família da terra e a família do céu, na sala de doutrina com as crianças e com o pessoal da doutrina, que a família de Deus é uma família às vezes mais duradoura do que a nossa família sanguínea. Por quê? Ela vai continuar no céu. Porque aqueles que dormem em Cristo ressuscitarão e viverão para sempre, reinarão para sempre juntamente com Ele. Eu quero que você saia daqui nesta noite com seu coração alimentado desta esperança, com a sua fé fortalecida nesta esperança. Eu não sei as coisas que você tem vivido, eu não sei quais as lutas que você tem enfrentado, as dificuldades que você tem passado. Primeiramente, eu quero dizer que Deus não está ignorando nenhuma das suas dores, nenhuma das suas lutas, nenhuma das suas dificuldades. Deus a conhece todas elas. Mas Deus quer te dar uma esperança ainda melhor do que a tua conta sair do vermelho para o azul, do que você trocar de carro, do que você melhorar a sua casa, do que você fazer ou não aquela viagem, de você conseguir se livrar ou não daquela doença. Jesus quer te dar algo muito maior, eterno, que transpassa tudo aquilo que os nossos olhos podem ver. Ele quer te dar um lugar juntamente com Ele para a eternidade, o melhor presente que nós podemos receber. E aí nós vamos poder dizer como Abacuque, irmãos: ainda que meu carro esteja quebrado, ainda que meus dentes estejam caindo, ainda que a minha conta esteja no vermelho, ainda que o Corinthians esteja perdendo, ainda que a minha nota não esteja tão boa assim na faculdade, ainda que as coisas não estão como eu queira, ainda que o meu namoro terminou, ainda que meu casamento esteja mal, ainda que os meus filhos não estão de bem comigo, ainda que muitas coisas erradas estejam acontecendo, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Ele é a minha força, Ele é a minha fortaleza. Não é as circunstâncias desta vida que ditam a minha fé, mas é aquilo que o meu Redentor prometeu a mim, numa promessa inabalável. Guardemos firme, confiadamente aquilo que Ele nos prometeu, porque aquele que prometeu é fiel. Feche teus olhos. Vamos orar. Eterno Deus, são tantas coisas que nós vivemos, Senhor, que muitas delas tentam roubar a nossa fé, tentam nos desanimar, tentam achar que a nossa vida é só isso aqui. Mas a Tua palavra diz que não é. E nós queremos nesta noite sair daqui alimentados em nosso coração, em nossa fé, à luz das Tuas verdades. Por isso, Senhor, renova as nossas forças, renova o nosso ânimo, renova a nossa fé. Se há alguém aqui nesta noite que se encontra cansado, cansada, desanimado, desanimada, que se encontra sem perspectiva por causa das adversidades da vida, que esta palavra seja plantada no coração desta pessoa de maneira tal que venha produzir frutos, ó Deus, para a eternidade.
venha convencer do pecado, da justiça, do juízo, venha mostrar-se a estes, ó Deus, como um Deus de graça, de amor, de misericórdia, que vai trazer juízo sim, mas aqueles que estarão em Ti estarão poupados e guardados, ó Deus. Pai, trabalhe no coração de cada um aqui nesta noite, ajuda-nos em meio às nossas adversidades, ajuda-nos a lidar com as demandas da nossa existência. Mas, Senhor, torne viva em nossos corações a promessa da sua volta, a promessa do descanso, a promessa de que o Senhor está no trono, de que o Senhor está no controle. E ainda que as adversidades do presente são reais e difíceis de serem vividas, há um Deus soberano que cuidará de nós no futuro e que nos colocará num lugar de segurança e que cumprirá todas as suas promessas sobre as nossas vidas. Abençoa-nos, ó Deus, e fortaleça-nos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Ajuda-nos a viver por fé, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, queridos. Deus abençoe. Vivamos pela fé no Filho de Deus, aquele que nos amou e se entregou por nós. Amém? Que Deus enche seu coração de esperança e fortaleça seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Deus é bom, gracioso e misericordioso. Amém?